Em 2015, eu trabalhava numa empresa de plano de saúde e faliu a Nossa. empresa e eu era funcionária deles, eu não era terceirizada de call center, eu era funcionária da empresa. Com a Uhum. falência dela, eu tinha o crédito do bilhete único e a grana do vale que tinha caído. Eu só fui ver outro dinheiro deles 3 anos depois. Então, eu entreguei a casa que eu morava, que era casa de aluguel, tava com meus 2 filhos, fui morar com a minha melhor amiga. E ela morava no Tatuapé, do lado do metrô. Falei, beleza, vou ficar aqui até arrumar outro trampo. Comecei a procurar outro emprego e eu ganhava bem lá nessa empresa. E eu não achava nada que fosse parecido. Então eu tinha um VR bom, tinha um plano de saúde bom, um salário legal e não tinha nada parecido. E aí veio o golpe e a minha amiga falou assim, cara, eu não quero mais ficar aqui. Eu vou embora morar na Europa. E eu pensando, não vai não, caralho, eu vou morar onde? E aí ela começou a vender tudo. Prato, copo, roupa. Nossa. Quando não sobrou mais nada, eu falei, bom, fodeu, o que que eu faço? Aí eu peguei o primeiro trampo que eu passei no processo seletivo. Era um call center terceirizado de um laboratório. Então eu agendava os exames para as pessoas, ganhava R$ 1.100, 2016. R$ 1.100 a gente tinha o desconto do convênio, R$ 100 por pessoa. Então descontava 100 meu, 100 da menina, 100 do moleque. Aí eu falei, tá, meus filhos já estudam aqui. Então a gente morava na Celso Garcia, a 2 quadras, 3 quadras do metrô, Tatuapé. E ali tinha 2 escolas muito boas, Uhum. 2 escolas públicas, e meus filhos estudavam lá. Eu falei, puta, não vou sair daqui por causa da escola. Mas, ganhando 1.100 registrado, você vai alugar o quê? Aí achei um quarto, era tipo do tamanho de, sei lá, 2 camas de casal, mais ou menos, assim, o bagulho. E Nossa. aí, uma janelinha um pouquinho maior que a minha cabeça, do lado de fora, um bagulho de cimento pra você colocar seu gás. E a galera tinha mó medão, porque ficava do lado de fora, a galera tinha mó medão de alguém roubar seu gás de noite. Sim. Um banheiro só para as 40 pessoas que moravam lá, uma pia e um tanque. E aí eu pensei, mano, é o que dá pra eu pagar? Eu tava tirando, sei lá, 700 conto no final do mês, 680, 700. Era 500 pau pra ficar naquele quarto. Aí ficamos lá 8 meses. Nessas, eu tava vivendo com tipo 100 conto. Pra tudo. Comida, remédio, passeio, porque o Mano. resto era água, luz e o aluguel do quartinho. Aham. Então eu comecei, cartão aqui, cartão ali, empréstimo de amigo, uma coisa aqui, uma coisa ali. Chegou uma hora, tinha uma faculdade ali, tinha uma faculdade que nem existe mais, atrás do shopping. E era ter uma escola grandona, de uma escola particular, e aí o cantinho da escola era uma unidade de uma faculdade, mais ou menos, assim. E aí, quando tem faculdade, abre muito barzinho. Então Sim. a Tuiuti ficou cheia de barzinho. Eu saía do trampo, passava olhando as mesas que tinha resto de comida, eu catava tudo e levava para casa. Roubava papel higiênico do shopping e a gente fazia xixi e tomava banho muitas vezes no Sesc. Só que o Sesc é no Belenzinho, Nossa. mano. Então a gente ia até o Belém pra usar um banheiro limpo. E aí eu pensava muito assim, falava, mano, eu tive de tudo, minha vida sempre foi muito boa, nunca me faltou porra nenhuma, agora eu tô colocando 2 crianças nessa situação. Aí eu pensei muito e eu tentei suicídio no final de 2016. Na minha cabeça eu falei, meus moleques vão ficar muito bem agora, porque eu não vou estar aqui pra atrapalhar eles. E aí a minha filha me encontrou, chamou o SAMU, me levou pro hospital e eu fui internada numa clínica psiquiátrica que eu fiquei tipo um mês. E aí a clínica era tipo uma casona em Moema, tinha piscina, aí era tudo separado, o homem num canto, mulher no outro, a gente nem tinha contato, o homem com mulher, tinha uma ala que era tipo a UTI, que ficava as pessoas mais perigosas ou que tinha algum problema mais grave, uma quantidade mais ou menos de enfermeira para dar conta se tivesse alguma briga, alguma coisa, porque tinha, sei lá, uma pessoa bipolar, alguém, e Uhum. podia ter alguma coisa, e eu fazia tudo que os médicos falavam. Eu prestava atenção nas orientações dos médicos, eu tomava os remédios, eu conversava com a psicóloga. E aí uma vez eu falei pra psicóloga, falei,
você reparou que eu cheguei onde eu queria? Aí ela, o quê? Eu falei, aqui tem 5 refeições, tem chá. Eu adoro tomar chá, eu tenho uma xícara de chá tatuado. Aí eu tenho chá na hora que eu quiser, tem comida, eu tô dormindo direito, porque foi uma coisa que eu reparei também, foi a primeira vez que eu descansei desde que a minha filha nasceu. Porque eu cheguei, eu tive uma overdose de remédios, e eu deitei e dormi uma quantidade de horas que eu nunca tinha dormido nos últimos 17 anos. E aí eu falei, beleza, foi uma grande merda? Foi. Eu vou aproveitar isso pra me reerguer. E o médico uma vez falou que eu não era doente, eu era pobre. E aí eu fiquei puta e pensei, errado ele não tá. Porque ele falou, presta atenção nas outras pessoas. Elas têm uma condição clínica muito diferente da sua. E ele falou, e as pessoas, eu reparei que elas iam e voltavam. Eram internadas várias vezes. E ele falou, eu não acho que você volta pra cá. E aí eu pensei muito sobre isso e falei, puta, eu precisava achar alguma coisa. E aí pedi pra ele, quando ele me deu alta, pra me deixar afastada pelo INSS, porque eu pensei, tá, o que me deixa doente? A casa onde eu moro e o meu trabalho. Porque não adianta, foda-se o quanto eu pudesse me esforçar. Eu ia ganhar meus 680, 700 conto no final do mês e nunca ia pagar minhas contas. Sim. Então eu falei, não tem o que eu fazer dentro daquela empresa que fosse me tirar daquela situação. E aí eu falei, tá, se eu ficar afastada, eu vou pensar no que fazer. E fui pra casa da minha mãe. Então, foi um tempo pra respirar, pensar. E foi uma situação muito difícil, porque é difícil pra família lidar com uma pessoa que tentou suicídio. Então era assim, me dá tesoura pra eu abrir o leite? Nossa. Nossa, de jeito nenhum. Tinha que usar o banheiro com a porta meio aberta, não podia ficar sozinha em nenhum lugar. Era muito difícil. E aí eu falei, eu queria dormir na casa de uma amiga. Aí rolou todo melhor não, vocês acham que ela pode sair? E aí eu percebi, falei, cara, nunca mais a minha vida vai ser a mesma coisa. E aí demorou um tempinho, mas aí minha mãe falou, beleza, pode ir. Falei, eu preciso conversar com outras pessoas, não com vocês. Eu quero sair, falar. E aí fui dormir na casa da minha amiga. E é uma baita amiga próxima e tal. E enquanto a gente conversava, que ela queria saber como eu tava e tal. E aí a gente comeu, acabou, eu fui lavar a louça. Aí eu lavei a louça, limpei a casa toda, comecei com o fogão, não sei o quê, aí tirei o lixo, comecei a limpar o chão. E ela, e aí, mano? Eu falei, não, peraí, rapidão. Aí depois tirei o pó, varri a casa e tal. Aí depois chegou de noite, a gente foi jantar, assistir um filme. E aí ela falou, pô, posso te dar uma grana? Você fez mó trampo, né? Aí eu pensei bem, dei risada. Aí ela me deu 150 conto. Ela falou, isso aí que eu pago pra menina que limpa aqui. Aí eu falei, que porra de mulher que limpa aqui? Que bagunça do caralho é essa? Aí ela deu risada e tal, mas eu nem prestei atenção no filme. Falei, se todo dia eu ganhar 150 conto, minha vida é outra. Pode crer. Em vez de ficar ganhando 600 conto pra passar 2 horas no busão, atender telefone, me matar, e não vai dar resultado. E aí a gente tirou foto, mandou no grupo de amigas, e aí outra amiga falou, ô, cola aqui em casa então. Aí começou uma vez aqui, uma vez ali. Eu falei, tá, preciso divulgar essa porra. Aí coloquei no Facebook. Só que eu podia só escrever que eu tava fazendo faxina, eu podia falar qualquer merda, assim. Eu falei, não, deixa eu fazer um bagulho bonitinho. Porque eu olhei também as páginas de mulheres que ofereciam serviços para outras mulheres. Uhum. E todo mundo que fazia faxina falava muito triste, tipo, era meio assim, tô fodida e eu preciso fazer isso pra ganhar algum dinheiro. E aí eu meti um anúncio, tipo, imitando o cartaz do filme Kill Bill, falando que eu fazia aquilo porque eu era boa, e não sei o quê. E aí o bagulho viralizou, e eu tomei um susto, assim, tipo, 10 mil likes numa foto, eu tenho 300 amigos, falei, que porra é essa? E aí passou uns 3 dias, eu tava limpando a casa da minha amiga, que ainda tava fazendo pros amigos e tal. Aí a repórter liga e fala, oi, eu sou da Record, pô, a gente pode gravar uma matéria com você? Tá bombando seu anúncio, não sei o quê. E aí eu, ué, cara, que tem a ver, né? Aí falei, a dona da casa, falei, pode? Ela, pode. Aí enquanto a reportagem tava indo, a gente começou todo mundo a limpar a casa pra não aparecer a casa zoada, as meninas limpando a casa. Falei, opa, vou ganhar, vou aparecer na TV e vou limpar menos. E aí a gente gravou metade da matéria na minha casa, metade na casa da cliente. Pode crer. Só que eu tava morando no quartinho. Uhum. Não cabia o câmera. Não cabia, tipo, a casa era assim, eu encostava a mão na parede
E eu já tava com a mão na outra. Era um bagulho muito pequeno. Muito. E aí o cara ficou com a câmera do lado de fora e tentava mostrar, assim. E eu falei, eu não quero que vocês façam uma reportagem sensacionalista. Não adianta, é a TV, né? Aí eles, tipo, vamos mostrar que você toma uns remédios e não sei o quê. O bagulho que eu odeio é assim, a situação de fulano aí mostra a geladeira vazia. Pra quê, bicho? E aí eu fiquei meio assim, mas no geral a reportagem ficou boa. E aí, quando aquilo foi pro ar, puta, eu ainda tava no hospital público lá perto da Brigadeiro Luiz Antônio, e aí eu tava na sala de espera e o bagulho passou no outro dia. E todo mundo, é você? Eu, E aí bombou, assim, eu comecei a agendar muita faxina, eu comecei a aparecer em página de meme, em um monte de bagulho. Eu falei, cara, que maluco, eu não imaginava que isso ia acontecer. E aí eu criei uma página no Facebook pra falar do trampo. E aí eu comecei a postar foto de antes e depois, playlist de música que eu escuto enquanto eu tô trampando, selfie com os clientes e contar as histórias, porque aí começou. Quando saiu da bolha de só limpar a casa dos meus amigos, aí é que você começa a ver a vida real de quem trabalha com isso. E aí começou as situações do tipo, não pode comer, não pode beber água, não pode demorar dentro do banheiro, a pessoa achar que você vai roubar as coisas dela, esconder dinheiro dentro da casa pra ver se você é confiável ou não. E eu pensando, porra, eu achava que isso não existia mais. E aí eu comecei a lembrar da minha avó. E aí eu parei pra pensar, e a minha avó nunca tinha comido a mesma comida que a patroa dela. E aí eu comecei a ver como a vida da minha avó era horrível e ela era chamada de pessoa da família. A filha da patroa dela é um pouquinho mais velha do que eu. Então, sei lá, eu tenho 42, ela deve ter uns 45, 46 anos. Quando a gente era adolescente, assim, ela contava as coisas pra minha avó, não pra mãe dela. O irmãozinho dela, quando se machucava, chorava e ia pro colo da minha avó. Não ia ficar com a mãe. Então, quando eu vejo isso, eu falei, minha avó literalmente viveu a vida daquela família, não viveu a vida dela. A minha mãe costuma dizer que a minha avó não teve como cuidar dela, porque estava lá cuidando dessa outra família. E, no entanto, minha avó foi registrada por pouquíssimo tempo, desses 33 anos que ela ficou lá. Teve essa questão, depois eu reparar, ela tinha na geladeira. Eu não tinha reparado nisso até um certo tempo depois de adulta. Tinha um frigobar. Então a minha avó cozinhava a comida dela com as coisas que tinha no frigobar. E o que tinha dentro da geladeira era a comida deles. Então, e aí, embora minha avó fizesse aquelas coisas, e aí tinha essa coisa do. Quando eles viajavam, e eles viajavam muito, às vezes eu ia pra lá. Aí eu tomava banho na banheira. E aí minha avó cozinhava as coisas que eles comiam e ela me ensinava tudo. E ela falava os lugares onde a gente andava pelo bairro. Então ela falava, esse restaurante aqui é que ela gosta de ir, é do chefe não sei o que. E tipo, tinha, sei lá, 16 anos. Eu tava tipo, beleza. Mas eu cresci sabendo essas coisas. Uhum. Então era o pessoal, meus amigos falavam, porra, né? Já comeu caviar? Eu já. E aí o pessoal, como assim? Eu, não, minha avó mostrou. Aí, se você passar o preto na torradinha é mais gostoso. Mas, como você sabe essas coisas? Então, são muitas vivências que me fizeram pensar na sociedade como um todo de um jeito que não tem faculdade que vai me ensinar. E aí eu resolvi escrever um livro contando sobre... É a minha biografia, mas com esses recortes de... Eu cresci num bairro de classe média alta, fui morar na Quebrada. Como ficaram as minhas relações de amizade? Como essas pessoas que estudaram comigo num colégio de freira de Higienópolis, como elas me veem limpando a casa dos outros? Como é conhecer o outro lado da periferia? Porque quando eu tava morando em Higienópolis, eu nem sabia que existia. Não, nem sonhava. Eu não sabia o que era Itaquera. Então, depois eu fui para lá, e aí quando eu falo, porque eu estudei no Sion, as pessoas, como assim? E, tipo, é bonito, assim, é um colégio muito grande, muito bonito. Parece aqueles colégios gringos de filme, com um corredorzão, escada de mármore. E então eu tenho duas vivências muito diferentes. Eu sei, e isso que é foda, eu sei qual é o prazer de sentar na Silvio Romero para comer um hot dog e de ir num restaurante que é 2 salários mínimos pra você comer um pratico de nada que você sai de lá e quer bater um rango de verdade depois. Mas eu consigo transitar entre esses dois mundos
sem me sentir culpada. Então eu não me sinto mal na quebrada e eu não me sinto mal no meio dos playboy safado. Mas e, e é um processo de construir essa noção de que nenhum dos dois lados é maravilhoso e o outro é uma bosta. Não tem isso. Tem coisa boa e coisa ruim nos dois lados. E eu acho que é isso que se tornou depois a minha produção de conteúdo na internet, porque depois disso eu comecei a fazer palestras. Então, às vezes eu faço consultoria para empresas e porque eu tenho essa noção do consumo das pessoas, de como elas vivem, de como são os hábitos de diferentes classes sociais. Então, eu consigo prestar consultoria para agência de publicidade, eu consigo conversar sobre produtos. Eu fiz uma consultoria uma vez para uma indústria de eletrodomésticos. Por quê? Porque eu estou limpando a casa das pessoas e eu sabia como elas usavam, como elas não usavam determinado produto. As faxineiras são as pessoas que escolhem o produto que vai ser comprado dentro da casa. Não é a dona da casa, ela não sabe o que compra para limpar. Então, eu tenho uma noção muito diferente do consumo e dos hábitos das pessoas. E é muito doido, porque também você vai estar limpando a casa, você percebe várias coisas. Então, você sabe o tipo de... Eu coloquei isso também no meu livro, que é assim, às vezes você vê as pessoas consumindo muito, aparentando uma felicidade que não existe, e é uma casa cheia de remédio, bebida, droga, porque a pessoa não tá tancando viver aquela... Ela tá forçando uma coisa que não existe. Então, às vezes, você vê a molecada que acaba de se formar, aí junta 7 para morar num apartamento e não tá bem, não tá gostando. Mas fala, porra, mano, eu moro mó bem, né? Aqui, ó, tô do lado de tudo. Ah, moro na Oscar Freire. Mas mora na Oscar Freire fudido, bicho. Talvez se morasse um pouquinho mais longe, sua vida não fosse tão ruim, num lugar maior. E aí o pessoal paga 2 pau pra morar num quarto, mano, você tá louco. É só pra dividir, mas é um quarto no Oscar Freire. Então, eu fui observando o comportamento das pessoas de um jeito que eu acho muito interessante, assim. E eu não terminei a escola, né? Eu fiz só até a oitava série. Até a oitava série não, até o ensino médio, o terceiro colegial. Uhum. Eu falo colegial, meus filhos dão risada, falam que é cringe, que não fala mais colegial, é ensino médio. Então, eu não tenho... E aí eu brinco muito que dependendo do lugar onde eu vou dar palestra, coisa, eu fico sem graça que eu falo, ai, gente, eu não tenho conhecimento acadêmico. Aí o pessoal, foda-se, meu irmão, você conhece a vida, né? Você conhece a vida, conhecimento melhor que esse. Mas é muito doido ver que as pessoas se espelham na coisa da história de superação. E aí, por isso que eu falei, tem várias superações, porque eu fui mãe com 17, porque aquela coisa era a mãe que tinha 3 piercing na cara, um moicano azul, e ia no show de rock, e as pessoas falaram, nossa, mas quem cuida da sua filha? Eu. E às vezes levava a bichinha no show ainda. Se fosse num lugar aberto e tal, levava ela comigo. Então, eu percebi que a gente é desacreditado o tempo inteiro. Sim. Então as pessoas, mas é você mesmo que faz as coisas. E aí, quando eu comecei a escrever na internet, um repórter perguntou quem pensava pra mim. Falei, Como meu assim? irmão, como assim? Quem Alguém pensa pra mim? De onde? E então eu fiquei pensando, o cara me entrevistou dentro do quartinho que eu morava. Ele pensou, ela é uma mulher preta, pobre, ela não pensa. E isso me deixava muito puta. Então eu tinha... E aí, o que eu gosto da internet é isso. Ela deu espaço pra eu poder falar. Porque o que eu mais escuto depois de palestra é, nossa, você consegue falar bem. De onde eles tiram que só porque eu sou uma menina que passou o que eu passei, eu não tenho capacidade pra falar, pra escrever, pra pensar nos conteúdos que eu posto. Então a internet deu um espaço que, se não fosse ela, eu ia estar lá limpando meus bagulho quietinho até agora. Então Pô. é muito foda poder contar essa história e chegar nos lugares que eu cheguei.